Pronto, ele já está aguardando para o Tiago aceitar. Ou já vai entrar. E aí, meu querido? Paz Leto, meu querido, graça e paz, tudo tranquilo? Tô tranquilo, saudações raposeiras, viu? Opa, raposa aí feroz, né? Que bom estar com vocês aí, que bom participar desse momento com os irmãos aí da igreja em Resende, hein? Que coisa boa, viu, cara? É isso aí. Estamos com saudades. Como é que você tá? Você, Leila, as meninas aí? Rapaz, graças a Deus estamos bem, né? Vai passar tudo isso que está acontecendo. E sei também que você, tanto você e sua esposa aí, que estão bem também, trabalhando muito, né, Tiago? Você é o nosso tradutor que nos ajuda tanto com o Ah, irmão Reagan, com Rick Renner, agora Mark Henriques aí. Rapaz, tá bom demais, viu? coisa boa, tá sendo um tempo precioso mesmo. É um prazer poder ajudar, poder servir dessa forma, né? Possibilitando aí, facilitando a comunicação. Mas, rapaz, está realmente um tempo de uma trabalheira, viu? Tá um tempo puxado, mas tem uma graça aí da parte de Deus também, que nos assiste e a gente fica feliz de poder desfrutar dela. Rapaz, você tem sido um instrumento de Deus, cara. Muito bom mesmo, viu? Glória a Um Deus. abraço também a Raquel, sua esposa, está conectada aí também. É, tá na área aí, Amém. Raquel, Tem já. tanta gente aí entrando aí, gente. Glória a Deus. Tiago, eu queria te perguntar, melhor te perguntar não, eu queria já um bate-bola antes de você ministrar para nós, que nós Tranquilo, temos fica à falado vontade. muito sobre o congregar, né? E seus pais, tanto o pastor Mauri como sua mãe, Marisete, né? Que uma bênção, inspiração para a gente. Eles fizeram um ótimo trabalho com vocês na questão de Uhum. influenciar vocês para se congregar. O que é que você pode falar sobre isso, meu irmão? Rapaz, congregar, Leto, foi a salvação da nossa vida, né? Da nossa adolescência. A Isso. igreja, ela foi realmente essa base sólida que nos permitiu chegar até aqui, né? Firmes e fortes, próximos do Senhor. A gente olha para trás hoje e vê que muitos amigos, né? Companheiros, colegas, na época de igreja mesmo, né? Acabavam não Uhum. valorizando tanto isso, né? E alguns deles, rapaz, ficaram até pelo caminho aí, né? Então eu É costumo verdade. pensar que congregar para mim foi um livramento, né? Eu louvo a Deus pelos meus pais, né? Lembro aquela trecho da palavra que nos diz, né, que devemos ensinar a criança o caminho que deve, no caminho que deve andar, e ainda quando for Isso velho aí. não vai se desviar. É porque a Isso igreja, aí. rapaz, ela nos traz um ambiente de tanta proteção que a gente nem consegue mensurar direito, né? Só depois, olhando para trás, no momento você acha que, ah, não, eu posso relaxar um pouquinho nisso aqui, mas acordar cedo para ir para a escola dominical, não faltar um domingo, toda semana, É. toda terça, toda quinta, né? Envolvido com aquele grupo ali, foi livramento para a minha vida, eu tenho certeza, né? Estar inserido nesse ambiente da igreja me possibilitou fazer as melhores escolhas, escolher as melhores Amém. amizades, né? Desfrutar das melhores amizades, né? Ter contato com pessoas que fariam parte do meu futuro. Eu fico pensando, né? Se eu tivesse que procurar uma pessoa como Raquel fora, aonde é que eu ia achar? Não acha, cara. Mas dentro da É igreja, né, verdade. você já está cercado de opções É com verdade. propósito que você. Então, o ambiente da igreja ele é fundamental. Eu diria que muito do que eu sou hoje, com certeza, sem nenhuma dúvida, se deve ao fato de ter investido tempo, né, durante toda a minha vida, né, desde 7 anos, né, que meus pais se converteram, né, e desde Uhum. os 9 anos, 8 para 9 anos, que a gente está firme ali no verbo da vida, vendo as coisas acontecerem e crescer num ambiente assim ele realmente nos favorece demais, demais. Incentivo você que está nos acompanhando aí a valorizar também esse ambiente, né? E é interessante que a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus 10:25, ela diz, olha, não deixe de Isso. congregar e estimular as outras pessoas. Quanto mais vocês veem que Verdade. aquele dia se aproxima. Então hoje a gente está vendo, né, cara, aí os sinais dos tempos cada vez se mostrando mais claros, e a gente vê com muita nitidez que o dia do Senhor está se aproximando. E se o dia do Senhor se Verdade. aproxima, surge para nós o dever de não deixar de congregar. É isso aí. Não podemos negligenciar a igreja de jeito nenhum.
É isso mesmo, Tiago. E eu também sou fruto disso, né? Foi com 5 anos que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a E eu Deus. levantei minha mão lá na igreja, até o pastor não queria orar por mim, por entender que eu não tinha consciência disso, né? Uhum. Mas até hoje eu me lembro daquele dia. Foi meu tio que insistiu que ele orasse, porque o pastor não queria orar. Mas Uhum. essa mensagem que a gente está passando para valorizar. Nós vamos voltar ao Sim, culto presencial, né? Já está sendo liberado para poder fazer com restrições. graças a Deus. Mas muitos que não estavam congregando, que eles possam se congregar em suas igrejas, possam Perfeito. participar. Talvez venham com muito fogo agora, né? Com Uhum. saudade, mas que não caia no esquecimento, que Sim, continue firme, porque isso traz um resultado muito grande para nós pais sobre os filhos. Você é um fruto disso, né? com certeza. E eu posso dizer isso. E, Tiago, e como é que você enxerga? Olha mesmo, você é desde o início ali, né? Não é verdade? Não vou revelar a tua Verdade. idade, mas. Ao longo da live, o pessoal vai fazendo as contas aí e vai descobrir com certeza. Rapaz, aí me diz, você vendo tudo isso, esse crescimento, hoje você, um menino que participava do departamento infantil da Igreja Verbo da Vida, Uhum. hoje você é o nosso diretor jurídico, membro da diretoria do Ministério Verbo da Vida, professor da Escola de Ministros, professor do Rema, já foi diretor do Rema, já foi diretor de Escola de Ministros. Cara, Uhum. só falta cantar e escrever. Rapaz, cantar tá ruim, viu, Leto? Se depender da cantoria, viu, o negócio tá fraco. Como é que é para você ver tudo isso e hoje você está participando do processo, né? E tudo aquilo que o pastor Bud confessava, falava, né? E você hoje está inserido nisso. Leto, quando eu costumo pensar, de vez em quando eu fico buscando, né, fazer uma lembrança, fazer uma autoanálise e olhar para trás Uhum. mesmo para contemplar a bondade de Deus, né? E como Deus ele tem nos sustentado em toda situação, né? E quando eu Uhum. vejo essa trajetória que de certa forma se constituiu, né? Você falou aí, rapaz, eu fiz Uhum. parte aí da sala de 7 a 9, né, do Olha, departamento infantil, depois da de 9 a 12, depois dos adolescentes, depois dos jovens, né? Então, é mesmo um caminho que foi trilhado, né? E eu vejo verdade. que isso traz para mim tem um componente de ânimo, eu fico feliz, Uhum. né? Porque a gente consegue ver a fidelidade do Senhor, né? Você consegue ver que ao longo da sua trajetória você fez escolhas, fez renúncias, Isso. né? Você plantou sementes e essas sementes de Deus a gente não zomba, né? Cada uma das sementes que a gente planta ao longo da nossa jornada, ela vai trazer um fruto. Verdade. E esse fruto ele me traz alegria, eu fico feliz. Mas Aleluia. ao mesmo tempo, cara, que eu olho, eu fico assim, eu sei que não é uma coisa de mim mesmo, de jeito nenhum, né? É uma graça mesmo da parte de Deus para fazer aquilo que Deus tem acreditado. Eu me lembro muito daquilo que Paulo fala ali em 1 Timóteo, né, capítulo 1, verso 12, quando ele diz: "Olha, eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, que me considerou fiel e me fortaleceu, designando-me Isso. para o ministério." Eu fico honrado mesmo com a confiança da parte de Deus, né, rapaz? A gente olhar para Deus e ver que Uhum. Deus confia em nós, acredita em nós, a despeito das nossas limitações, né? A despeito daquilo que a gente pode ou não pode fazer. E É eu olho e verdade. enxergo uma responsabilidade grande, sabe? Quando eu comecei a ver essas coisas se colocando adiante de mim, né? E Deus mesmo abrindo oportunidades que eu tenho certeza que é Deus. Porque, de outra forma, oportunidades assim não poderiam ser abertas, não. Portas assim não poderiam ser abertas. É só Deus mesmo. Eu não tenho a mínima dúvida disso. E eu ficava pensando assim, mas meu Deus, misericórdia, né? É muita coisa, eu não tenho condição, eu me vejo limitado nesse sentido, né? E o Isso. Senhor trouxe para mim uma passagem lá no livro de Jó, né? Quando o livro de Jó fala para nós que há um sopro dentro de nós que é da parte do Todo-Poderoso. E esse sopro é quem faz de nós experientes, né? Porque às vezes eu me considero uma pessoa jovem, né? E você fica pensando, mas, Isso. rapaz, é uma responsabilidade alta, né? Desafios É verdade. fortes, né? E É será verdade. que eu tenho condição, né?
E a coisa boa no evangelho é que a gente não precisa ter condição, a gente só precisa ter coração. Né? Se o coração estiver aberto, né? E aí Deus trouxe para mim, ele disse, olha, tem um sopro da parte do Todo-Poderoso disponível para você. Se você pegar como um barco a vela e levantar a vela do seu barco, pode deixar que eu sopro e eu mesmo lhe levo. E aí essa palavra foi salvação para a minha vida, porque passei a pensar, rapaz, eu só preciso levantar a vela do meu barco. E o sopro quem vai trazer é o Todo-Poderoso, sabe? E a gente fica tranquilo, de uma certa forma, embora a responsabilidade ela se mostre como desafiadora, a gente fica tranquilo, porque como o Paulo falou para Timóteo lá, é Cristo Jesus quem nos fortalece. Rapaz, Deus ele é tão maravilhoso, Léo, que ele nos pede para servir a ele com a força que ele nos dá. Né? Aquele que serve, sirva na força que Deus supre. Rapaz, é uma coisa maravilhosa. Né? Deus ele nos dá o chamado e ele nos dá também todas as condições de desempenhar esse chamado. Então, quando esses desafios eles se mostram grandes demais, eu fixo meus olhos na fidelidade do Senhor. Porque Deus, rapaz, ele é fiel, viu? E ele não nos bota em furada, ele não nos abandona, ele não nos deixa, não nos desampara. Deus, ele é conosco. A gente só precisa ser corajoso mesmo para enfrentar aí os desafios que aparecem e tomar posse dessa força que o próprio Deus supre para nós. Então, quando eu olho, Leto, para essa trajetória assim, eu fico até impressionado, porque eu tenho certeza que não é uma coisa de mim mesmo, não. Mas essa mesma atitude de ficar impressionado e de me fazer consciente de que é de Deus, ela me conforta. Porque se é de Deus, Deus tem graça, Deus tem força e Deus ele vai trazer a boa colheita de toda a semente que foi plantada. Em nome de Jesus, essa é a nossa alegria. Rapaz, e nós somos gratos a Deus por sua obediência, né? Amém. E, Tiago, eu também quero mencionar o belo trabalho que sua esposa, Raquel, está desenvolvendo com Libras, a linguagem de Libras. Que legal. Eu tenho aqui na igreja duas irmãs que estão sendo uma bênção também na igreja nisso. Olha, que é a Jéssica e a Isadora. Elas fizeram o curso e no culto, né, nosso, a gente já tem, né? A gente já coloca pelo menos o louvor ali, ensaiando, né? Que iniciativa maravilhosa, Leto. E tanto eu como Leila, né, a gente ficou feliz demais quando viu Raquel desenvolvendo. Legal. Eu quero dar um testemunho, né? Eu desconheci esse mundo, né? A gente é envolvido com tanta coisa e às vezes a gente não olha essas coisas que estão aos nossos ao derredor, assim, que a gente não tem tanta intimidade. E quando eu conheci, eu fui impactado. E eu posso lhe dizer, Tiago, eu fiquei uma pessoa melhor. Que bênção, cara. Depois que eu vi esse mundo de conversar com pessoas que trabalham com surdos e mudos, né? E só para dar um testemunho, né? De uma pessoa crente, que Jesse passou para mim, que ela não queria ser curada da surdez. Para que ela não tivesse a opção de deixar de falar com os surdos. Olha que coisa. Ela queria ficar daquele jeito para que ela não tivesse um plano B ou outra situação. Ela queria permanecer daquele jeito para que ela continuasse sendo o ministério dela com os surdos. Né? E isso é amor, né, cara? É amor. Demais, e eu posso dizer para você, rapaz, eu quero elogiar sua esposa por essa iniciativa. Viu? Obrigado. Muito bom. Nada, cara. E eu sei que isso é uma sementinha que vai invadir as igrejas Verbo da Vida, viu? Parabéns, certeza, viu, por isso, viu? A gente tem desejado mesmo, sabe? Eu vou transmitir para ela essas palavras. Ela tá vendo aqui, ouvindo, na verdade, aqui. Né? E tenho certeza que ela já tá feliz ali num pé e no outro. Né? Porque ela fazia isso lá em Bauru. Né? Ela interpretava o culto inteiro, né? Para a comunidade surda. E eu sei que às vezes a gente pode até pensar, né? Rapaz, mas não tem pessoas assim na igreja, né? Na nossa igreja não tem ninguém com uma deficiência auditiva. Rapaz, não tem, porque não existe o culto para ele. Na hora que tiver o culto também acessível,
vai chegar. Isso E mesmo. essa comunidade, rapaz, ela é bem unida, né? A limitação que a surdez ela traz acaba unindo os surdos nesse grupo, né? E uma vez que a gente tem a mesma condição de alcançar eles, a gente costuma dizer, olha, Deus nos aceita como nós somos. Eu sei que algumas Isso. pessoas elas podem até ter um pensamento diferente, né? Que Deus deseja curar, e com certeza Deus deseja curar. Né? Deus deseja curar a Uhum. surdez, como é que deseja curar outras coisas, deseja acertar questões no nosso E, caráter, na nossa vida, né? Então, Deus ele nos verdade. recebe como nós estamos. Agora, se a gente não tiver um meio de se comunicar com esse grupo da população, como é que eles vão saber que Deus recebe do Verdade. jeito que ele está? Né? Então, é um É isso trabalho aí. mesmo maravilhoso. A gente fica feliz, fico muito feliz de saber também que já tem aí na igreja, né, uma iniciativa Isso. nesse sentido. Eu creio mesmo que essa semente ela vai se espalhar, né? E se você vê, rapaz, esses intérpretes, a forma como eles se envolvem de coração, né? Eu fico vendo os vídeos de Raquel aqui às vezes e fico É impressionado verdade. porque tem uma carga assim de expressividade, não é somente uma tradução, né? Não é Isso. somente um idioma, mas tem um amor que é transmitido, né? E com certeza é o Isso. amor de Deus no nosso coração que vai alcançar essa comunidade surda também e que vai É isso trazer aí. ela todinha para Cristo, em nome de Jesus. A gente vai ver isso sim acontecendo. É isso aí, O rapaz. milagre não é E já só os existem ouvidos serem ideias, viu? abertos, não. A ideia, nós temos a ideia de poder ensinar a igreja a, a linguagem, para que a igreja, Uhum. no seu todo, possa saber como se comportar quando chegar aos surdos e mudos. Show de bola. E você já imaginou isso no Rema? A aula Rema? Olha só, ter uma sala de aula que pudesse alcançar pessoas assim é uma bênção, cara. Glória a Deus. São Glória a projetos Deus. animadores, né? Entusiasmantes aí. Pois parabéns para ela, viu? Aí, Tiago, eu Obrigado, quero Leco. deixar você livre agora para você ministrar o que está no seu coração, que o Senhor compartilhou com você, e Amém. para você ministrar para nós aqui de Resende. Amém? E as Tranquilo. pessoas que estão ouvindo também. Beleza, obrigado. Quero agradecer, viu, pastor, o canal que nos abre para alcançar tantas pessoas. Eu sei que a gente se dirige aos irmãos aí de Resende, né, que estão acompanhando a programação semanal. E eu entendi certo, Leco? Todo dia tem uma live essa hora, é isso mesmo, né? Isso. Que coisa De maravilhosa, segunda cara. a sábado, a Que live de coisa 17 horas. maravilhosa. Isso aí, show de bola, né? É Deus proporcionando oportunidades e ocasiões para a gente realmente ficar conectado, né? Porque essa quarentena não é um tempo de se desconectar, não. Pelo contrário, é um tempo de fazer uma conexão e um laço mais forte, em nome de Jesus. E eu fico feliz que você esteja aí como pastor, como igreja, proporcionando essa assistência aí para os irmãos de Resende, mas também para muitas outras Isso. pessoas, né? Porque a programação ela acaba sendo mais abrangente, né? Está na internet, está acessível a Isso. todo mundo e a gente pode desfrutar desse tempo compartilhando um pouco da palavra. Eu estava meditando na palavra esses dias, essa semana especificamente, né? E me veio a passagem ali de Mateus, capítulo 4, verso 4, né, onde Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado, depois de um jejum de 40 dias. Imagina aí o nível de fome, hein? A fome já Meu estava Deus. nas alturas, né? E aí Satanás ele chega para Jesus dizendo, olha, transforma esses, se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus ele dá uma resposta muito emblemática, né, que nos faz pensar um pouco, porque Jesus ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda Isso. palavra que sai da boca de Deus. Eu sei que Aleluia. no Evangelho, a gente vê no Novo Testamento Jesus sendo comparado com pão, o pão vivo que desceu do céu, mas eu não sei se você parou para pensar em algum momento, ou como você faz essa interpretação, do fato de a palavra de Deus ser o nosso alimento, né? Porque é muito relevante, né, a contribuição que o alimento ele dá para o nosso bem-estar. Se a gente come uma comida que cai mal, a gente fica meio indisposto, fica meio pesado, fica meio, né, desanimado, às vezes passa mal, né? Um alimento de má Uhum. qualidade pode fazer você passar mal, às vezes baixa no hospital.
É. Não é verdade? E Isso. espiritualmente falando, não é? Como é que a palavra ela tem condição de repercutir na nossa vida? Do mesmo jeito, né, os nutricionistas hoje entendem, alguns médicos que são mais voltados para essa área da nutrição, os nutrólogos e coisas dessa natureza, eles entendem que uma dieta balanceada, ela tem condição de nos proporcionar um bem-estar físico melhor, alegria, um bem-estar emocional, disposição, né, um sono de melhor qualidade. Então, o alimento ele acaba repercutindo em vários aspectos da nossa vida e do nosso dia a dia. E eu fico pensando, se é assim naturalmente, por que não seria assim espiritualmente também? Já que Jesus diz que a palavra de Deus ela é alimento para nós. Agora, a Aleluia. alimentação, ela exige uma ação ativa daquele que está sendo alimentado, né? Se você ficar parado, a gente não é planta, né? Que faz fotossíntese só com a luz. Né? A gente precisa abrir a boca, mastigar, deglutir. O sistema digestivo ele faz a digestão daquele alimento, né? O intestino ele absorve os nutrientes. Esses nutrientes eles vão cada um cumprir as suas finalidades, né? E a alimentação ela é uma ação ativa. A gente faz de manhã, faz na hora do almoço, faz de noite, janta, lancha. Tem gente até que está fazendo demais, né? Porque parece que a quarentena aí vai terminar com uns quilinhos a mais, né, rapaz? Mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Não é uma coisa que se faz conosco. Tá entendendo, Leto? É uma coisa que exige uma iniciativa da nossa parte, uma ação da nossa parte. E às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? A gente pensa que ser alimentado pela palavra é ir para a igreja e deixar que os outros façam com a gente. Eu vou lá para a igreja, eu me sento, aí o pastor fala e eu volto para casa alimentado. Quando, na verdade, essa alimentação espiritual, ela exige mesmo, né, de nós uma aula, uma iniciativa ativa. Né? E eu quero refletir um pouco com você sobre isso, né, com os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui nesse momento, e pensar juntos sobre essa iniciativa da alimentação. E aí, na medida que a gente reflete sobre esse paralelo, que não é uma ideia minha, não. Foi o próprio Jesus quem comparou a palavra de Deus com o alimento. E aí Jesus ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Eu quero pensar contigo um pouquinho, Leto, com você que nos escuta aí nesse momento, com os irmãos aí da igreja de Resende, sobre essa palavra toda. Porque às vezes a gente cria passagens bíblicas de estimação, né? Quando a gente vai pregar, a gente só prega sobre isso. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente só lê o Salmo 23, né? Quando o negócio aperta aí, coronavírus, não sei o quê, corre para o Salmo 91. A gente vai criando umas passagens bíblicas de estimação. Quando, na verdade, Jesus está dizendo, olha, gente, presta atenção. Tem que considerar toda a palavra de Deus como alimento. Né? E eu fico pensando que isso acontece também com a nossa alimentação natural. Porque tem comida que a gente gosta. Se deixar, a gente só come aquela comida. Tem gente que gosta de carne. Se deixar, só vai carne, toda semana. Né? Mas só carne, embora seja gostoso, eu mesmo sou um desses, né? Eu sou meio carnívoro, eu gosto. Mas só carne o tempo todo não vai trazer a dieta balanceada que a gente precisa para ter uma vida saudável. Tem que ter o couve, tem que ter o brócolis, tem que ter o alface, a cenoura, o tomate, o feijão, o arroz, a batata doce, a macaxeira, né, o cuscuz aqui da Paraíba. Uma dieta balanceada, glória a Deus, tá vendo aí? Uma dieta balanceada é o que vai trazer o sustento que a gente precisa. Então eu quero que a gente possa pensar nessa tarde, noite, né? A gente está daqui a pouco começando à noite, mas eu quero que você pense comigo sobre essa necessidade da gente ter uma dieta espiritual balanceada. E eu lembro que tudo aquilo que a gente alimenta se fortifica. Isso. Tudo aquilo que a gente não alimenta enfraquece. Né? Às vezes a gente faz isso de maneira acidental. Mas eu gostaria de despertar o nosso pensamento para que nós pudéssemos ser mais propositais com isso.
né? Quais são os comportamentos que a gente quer ver fortalecidos na nossa vida? Para que a gente tenha certos comportamentos fortalecidos, a gente precisa alimentá-los bem. Por outro lado, né, certos comportamentos a gente quer enfraquecer, a gente quer deixar de lado, né, a gente quer deixar, como a palavra diz, a vã maneira de viver que cada um de nós vivíamos outrora, né, nos despojando do velho homem e nos revestindo daquele que não se corrompe. Então, para fazer isso, queridos, nós vamos precisar mesmo focar na boa nutrição de certos alimentos, de certas áreas da nossa vida, a partir de uma alimentação balanceada, e na subnutrição. Mas eu fico pensando, viu, Leto, que tem gente aí que está dependendo só de um domingo à noite, e de vez em quando, ó, agora na quarentena nem está tendo domingo à noite presencial, a gente está se alimentando, né, por sonda, que é o YouTube, aí, né, que é o Instagram, é uma alimentação por sonda, e aí um cara desse, rapaz, no momento de dificuldade, no momento de tempestade, ele está fraco, não está conseguindo ter a imunidade boa, né? Tem sido dito aí nessa temporada de coronavírus, não, ó, se alimenta bem, dorme bem, faz bons exercícios físicos para ficar com a imunidade forte. E a nossa imunidade espiritual, né? Isso mesmo. Como é que está a nossa imunidade espiritual? E pensando um pouco sobre isso, eu queria ler com os irmãos, meditar, né, no livro de Josué. É um texto da palavra que tem falado muito ao meu coração, viu, Leto? Nos últimos meses, nas últimas semanas. É uma passagem bem tranquila da palavra, todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe o desafio que Josué se deparou, né? Josué, ele era servo de Moisés. Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do cativeiro egípcio, né? E você vê que Moisés, ele foi um líder bem-sucedido. A despeito da incredulidade das pessoas com quem ele lidava, né, ele conseguiu fazer uma coisa impressionante, né? Fazer milhões de pessoas caminharem pelo deserto, né? Liderar um grupo tão heterogêneo desse, com uma mentalidade um pouco comprometida, até mesmo em razão da condição de escravos que ficaram durante anos, né? E aí Moisés consegue conduzir essas pessoas. E aí quando chega do lado oeste do Jordão, né? Antes de atravessar para a Terra Prometida, Deus ele diz para Moisés: Moisés, aqui é fim de linha. Você não vai avançar, não. Daqui para frente, quem vai conduzir esse barco, quem vai tocar esse desafio é Josué. E me parece, Leto, que com esse desafio, de certa forma, ele intimidou Josué. Ele deixou Josué amedrontado, porque Deus ele vem ao encontro de Josué nos primeiros capítulos ali, já estimulando Josué. Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, como a Lourdes está dizendo aí nos comentários. É exatamente isso, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, né? Agora, se a gente voltar um pouquinho para o finalzinho de Deuteronômio, no capítulo 34, verso 9, a gente vai ver que a Bíblia diz que Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria e cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impôs as mãos. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés ele já tinha depositado uma graça, uma unção, transmitido um componente espiritual para Josué, de modo que a Bíblia diz que Josué ele estava cheio do espírito de sabedoria. E aí Moisés morre, Josué se vê diante do povo, tendo agora que responder pelo povo, né? Tendo que conduzir as pessoas agora. E aí ele se vê bem intimidado. E eu acho maravilhosa, cara, a resposta que Deus ele deu para Josué, porque é uma resposta que pode nos ajudar demais, demais, a entender como nós podemos nos manter fortes, de modo a corresponder aos desafios que Deus tem para nós. Porque Deus ele tem desafios para cada um de nós. Ele tem desafios para mim, ele tem desafios para você, ele tem desafios para cada um daqueles que nos escutam nesse momento, né? Agora, a gente só vai conseguir avançar
conquistando esses desafios que existem para serem conquistados por nós, se nós estivermos fortes, se nós estivermos firmes. E é exatamente isso que Deus vai dizer para Josué, começando no verso 5. Deus ele diz, Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E só isso aqui, Leto, já dava uma pregação. Porque muitas vezes a gente fica com medo, assustado, como Josué estava. Josué estava com medo, estava assustado, mas Deus está dizendo, Josué, cara, por que ter medo? Qual é a razão para ter medo se eu estou contigo? E eu quero perguntar para você que está nos acompanhando, se Deus está conosco, gente, por que nós poderíamos ter medo? De que a gente precisa ter medo? Ah, Tiago, mas é porque essa questão do coronavírus é forte. Pode ser forte como for, mas o nosso Deus é maior. Ah, mas é porque essa crise econômica, essa crise política, as coisas estão difíceis. Rapaz, eu não quero negar a dificuldade das coisas, não. Mas, ao mesmo tempo que eu não quero negar a dificuldade das coisas, eu quero transmitir o meu foco para Deus. Porque ainda que as coisas sejam difíceis, se Deus está conosco, Raquel está me ajudando dizendo aqui, quem poderá nos deter? Se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós, não, cara. E era exatamente isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué, se eu sou contigo, quem poderá te resistir? Se eu não te desamparei, se eu estou com você, como eu fui com Moisés, quem é que vai poder te resistir, Josué? Ninguém vai poder nos resistir, ninguém vai poder nos deter nem um só dia da nossa vida. Com coronavírus ou sem coronavírus, com política ou sem política, com crise econômica ou sem crise econômica, porque a nossa ser bem-sucedido para nós não depende das circunstâncias exteriores. É aí o erro que alguns de nós cometemos. Porque quando a gente coloca os olhos na circunstância que está do lado de fora, a gente se esquece de olhar para quem está dentro. E Deus ele está conosco. E Deus ele continua falando com Josué no verso 6. Ele diz, Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. E eu fico pensando sobre essa passagem, né? Porque imagina, Leto, você lidar com a expectativa de mais de 1 milhão de pessoas. Tinha mais de 1 milhão de pessoas aqui colocando os olhos em Josué. E colocando os olhos em Josué para quê? Porque Josué poderia ser, ou não, o instrumento de Deus para fazer com que a palavra, o juramento que Deus havia feito de levá-los até a terra prometida se concretizasse. E eu fico pensando, Deus está dizendo a Josué, ser forte e corajoso, Josué, porque você vai ser um instrumento para fazer com que a palavra que eu falei se cumpra na vida de outras pessoas. E olha que coisa maravilhosa. Porque é a mesma coisa que Deus está dizendo para nós hoje. Que nós precisamos ser fortes e corajosos, porque é através da nossa vida que Deus vai cumprir a palavra dele sobre outras pessoas. Você já pensou que maravilha? Deus nos usar como um instrumento de cumprimento da sua palavra para outras pessoas. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Deus ele está querendo me usar, Deus ele está querendo te usar, Deus ele está querendo usar você aí em Resende para que você seja um instrumento de cumprimento das promessas dele, das palavras dele. Agora isso requer de nós uma postura de força e de coragem. E Deus ele continua dizendo no verso 7, olha Josué, tão somente ser muito forte, é muito forte, precisa de muita força, viu gente? Muito forte e corajoso. E às vezes eu fico pensando, sabe, se esse versículo parasse por aqui, talvez a gente pudesse pensar que Josué precisava dessa força todinha. É força demais, viu? Deus já falou bem umas 3 vezes aqui com Josué, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. É muita força. Deus ele está precisando que Josué seja muita força, porque é muita gente para levar para a terra prometida. E às vezes a gente fica pensando que a nossa força e a nossa coragem, elas são para os desafios grandiosos que se apresentam diante de nós. Mas se a gente olhar o texto com cuidado, ó, não era para isso não a força, não.
Sabe para que era a força? O verso 7 diz assim: seja muito forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo Aleluia. toda a lei que meu servo Moisés te Glória a Deus. ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que Isso. andares. Rapaz, essa força todinha da parte de Deus, sabe para quê? Para a gente praticar a palavra. Essa força Aleluia. todinha que vem da parte de Deus é para a gente não se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Você sabe que Isso para mesmo. não se desviar precisa de força, porque a gente tem mesmo, sabe? Muitas Isso. pessoas tentando nos fazer para a direita, Isso. para a esquerda, tirar os nossos olhos do foco. Mas na medida que a gente se concentra na palavra de Deus e que a gente recebe da parte de Deus essa força, essa coragem sobrenaturais para nos Aleluia. manterem firmes na palavra, queridos, nós seremos. Como Deus está dizendo aqui, não sou eu não. Não estou inventando nada não, só estou lendo para você. A única diferença desse momento aqui é que eu estou lendo e parando, lendo e parando, lendo e parando. A gente lê um pouquinho, comenta um pouquinho, lê um pouquinho, comenta um pouquinho. Mas está aqui na palavra. Se nós fizermos assim, nós seremos bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos. Mas é uma palavra da parte de Deus maravilhosa para alcançar o nosso coração nessa tarde, viu? Eu me alegro porque Deus está alcançando meu coração agora mesmo, enchendo o nosso coração de força e de coragem. E aí Deus ele vai trazer para Josué um processo que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. Porque Deus ele vai dizer assim, ó, no verso 8, não cesses de falar desse livro da lei. E aí a gente tem um ponto e vírgula aqui, na Almeida atualizada, e aí o autor, né, ele está escrevendo, ele vai dizer assim, antes, olha só, antes, e o que é antes, gente? Antes é um advérbio aqui, né, que está dando a ideia de tempo. Antes, ou seja, antes medita nele. Quando? De dia e de noite. E Leto, você estava aqui em Campinas nessa época, tenho certeza que você lembra bem, né? Pastor Bud, ali na igreja, lá na Prata, ensinando sobre Josué 1:8, falando sobre o que era meditar, e ele dizia que meditar é ruminar. Né? Lembra disso aí, Leto? Isso mesmo. Né? Demais. Porque ruminar, né? Alguns animais, eles são animais ruminantes. Né, como a vaca, por exemplo, os herbívoros, né, alguns herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais, né, eles são ruminantes. E você vê a vaca ali, ela vai no pasto, pega um pouquinho de capim, mastiga um pouquinho e vai embora. Aí daqui a pouco a vaca está deitadinha, não tem capim em canto nenhum mais. Mas de repente ela começa a mastigar de novo. Mastigar o quê? Mastigar aquilo que ela já mastigou uma vez, que ela deglutiu. O estômago dos ruminantes ele é subdividido em compartimentos. Ela guardou num pedaço do estômago aqui. Daqui a pouco a vaca se sentou numa sombra. O que ela faz? Ela puxa de volta aquele mesmo capim que já mastigou. Eu sei que parece que é meio nojento, né? Um processo assim. Mas eu quero que você pense um pouquinho sobre essa logística. A vaca ela está voltando para o mesmo alimento para obter mais nutrientes. E sabe, queridos, a gente precisa fazer isso com a palavra. A gente precisa voltar para as mesmas palavras. A gente precisa voltar para elas para obter mais nutrientes. Meditar é simplesmente isso. É de vez em quando dar uma mastigada naquela palavra. E eu quero te estimular, sabe? Aqui a gente vê que Deus ele fala para Josué, né, meditar de dia e de noite. E eu quero estimular você a meditar de dia e de noite também. Especialmente agora na quarentena, que algumas pessoas estão tendo um pouco mais de domínio sobre a rotina. Porque tem gente que diz assim, rapaz, mas é porque eu não consigo não. O negócio aqui é tão apertado, eu já tenho que sair de manhã nas carreiras para deixar o menino no colégio, depois eu nem tomo café direito, já vou para o trabalho, né? Mas eu quero te estimular a meditar na palavra de manhã. Tiago, mas eu não consigo não. Tira um tempinho.
Tiago, mas a minha vida é corrida. Então pega um versículo. Não precisa ser 50 páginas da Bíblia, não. Pega um versículo, para que você possa, de vez em quando, durante o seu dia, mastigar aquele versículo. E eu queria, queridos, estimular você a pensar um pouco nesses conceitos que Deus traz aqui para Josué. Deus está dizendo, Josué, você precisa falar. Mas antes de falar, medita. Eu quero te estimular a meditar na palavra. Sabe, eu tenho pensado nessa palavra já faz um tempo. Nessa palavra específica, meditar. Eu gosto muito desse exemplo que o pastor Bud me deu. Eu não sei se é porque ele é meio nojento assim, né? E na adolescência eu fiquei com essa impressão assim, rapaz, que coisa estranha, né? E marcou, eu nunca mais esqueci. Não esqueço de jeito nenhum. Né? Mas o ano passado, o irmão Mário Blackwelder, um amigo nosso da Geórgia, ministro do Evangelho, né, que serviu muito tempo lá em Tulsa, nos Estados Unidos, ao irmão Reagan, né? Tocava piano. Não sei se você conhece, lembra dele. Ele esteve aqui na conferência de ministros. E depois da conferência, na segunda-feira, ele foi dar uma ministração para o grupo de louvor aqui da Igreja Sede em Campina Grande. E ele tocou nesse versículo. E ele trouxe uma outra ilustração para essa palavra meditar, que me ajudou muito a compreender, né? Ele disse, olha, meditar é como pegar aquele saquinho para fazer um chá. Você pega a água quente, você pega o saquinho, você bota o saquinho dentro da água quente. Quem já fez um chá aí? Né? Isso. Se você já fez um chá aí, levanta a mão aí nos comentários, vai botando a mãozinha aí para a gente saber. Né? Você pega uma xícara... Olha, levanta a mão também. Olha, ele já levantou aí, o Wellington Richelli, né? Já levantou a mão aí. Né? Você pega o saquinho e você bota dentro da xícara com água quente. No primeiro segundo, nada mudou. A água está da mesma cor, o cheiro está o mesmo cheiro, né? O sabor, se você beber ali rapidão, tá o gosto de água só. Agora, se você continuar mergulhando, daqui a pouco vai saindo substâncias daquela bolsinha de chá, daquele saquinho de chá, e aquilo que vai saindo do saquinho de chá vai transformando o conteúdo da xícara. Glória a Deus. Vai virar uma bebida com outro sabor, vai virar uma bebida com outra cor, daqui a pouco está escuro aquilo ali, né? Vai virar uma bebida com outro cheiro, com outro aroma, daqui a pouco o aroma está saindo da xícara, está extrapolando os limites da xícara. E, queridos, é exatamente isso que acontece conosco quando a gente medita na palavra. Aleluia. Quando a gente medita na palavra, a gente está mergulhando esse saquinho da palavra, né? Glória a Deus. Está mergulhando aqui, né? E a Gessileia está dizendo aqui, é um exemplo bem melhor, né? Gostou mais do que a ruminada da vaca aí, né? Mas quando você está mergulhando, as mulheres gostaram, né? Quando você está mergulhando o saquinho, esses componentes que estão se desprendendo do saquinho de chá, eles estão transformando você em outra pessoa. Sabe, a gente tem aroma de fé, a gente tem gosto de fé, a gente tem cor, tonalidade de fé. Por quê? Porque a gente está meditando na palavra e coisas estão se desprendendo da palavra e estão mudando o nosso conteúdo. Leto, o que é isso, cara? Renovação da mente. Verdade. Mudar o nosso conteúdo por meio da palavra. E como é que a gente vai renovar a mente? Por meio da meditação. Né? Quando a gente medita na palavra, a gente vai mudando, né? A Cris Delfino está dizendo aí, eu era água, agora eu já virei um chazinho, né? Olha aí que coisa maravilhosa. Porque tem elementos que vão se desprendendo da palavra e vão mudando. E sabe o que é melhor, Leto? Quem já fez um chá de hortelã aí? Né? Quando você vai fazer um chá de hortelã, não dá para fazer escondido, né? Diz que é duas coisas que não dá para fazer escondido. É fazer o chá, né? E comer uma mexerica, uma tangerina. Ninguém toma uma tangerina escondido, porque quando você abre o cheiro, ó, fazer um chá de hortelã é do mesmo jeito. Quando a gente medita na palavra, Leto, esse aroma, ele vai se expandindo para além dos limites da nossa xícara. Glória a Deus. Outras pessoas vão ser tocadas ao nosso redor
por causa do aroma que sai da nossa vida. Muito Mas bom. esse exemplo aí do chá, cara, ele me ajudou demais a compreender esse conceito Muito aqui. bom. Porque Deus ele está dizendo, Josué, tem que meditar, cara, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Né? E Deus ele está dizendo, olha, medita, retomando aqui a leitura do livro, da Bíblia, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem é que quer fazer aí o seu caminho prosperar? Quem é que quer fazer aí o seu caminho ser bem-sucedido? Quem é que quer ser bem-sucedido por onde quer que for? Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas eu só posso ser bem-sucedido se eu for para lá. Não, a Bíblia está dizendo que o sucesso ele não está no destino, ele está na pessoa. Porque a gente pode ser bem-sucedido aonde quer que for. Né? Se você, querido, que está aí nos acompanhando, se você tem desejado ser bem-sucedido assim, anota aí. Eu vou te dar uma fórmula agora, a mesma fórmula que Deus deu a Josué. Medita, fala e pratica. Isso. Deus ele disse, Josué, fala, mas antes medita. Medita para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer. Então, se a gente estiver disposto a fazer como Deus disse para Josué aqui, meditar na palavra, declarar a palavra e praticar a palavra, com certeza, aquilo que Deus disse para Josué no verso 5 vai acontecer na nossa vida. Ninguém poderá nos resistir nem um dia sequer da nossa vida. E sabe de uma coisa, Leto? Uma questão que ela é maravilhosa, é porque muitas vezes a gente não precisa ficar com medo de declarar. Obrigado aí pela ajuda da Lourdes aí, ela já colocou a fórmula aqui, né? Meditar, falar, praticar, igual a sucesso. É perfeito. É exatamente isso aqui. Foi a receita que Deus disse para Josué, o caminho das pedras. Perfeito. Agora, às vezes a gente fica intimidado. Porque a gente pensa que a gente precisa declarar a nossa palavra. E se a gente declara a nossa palavra, aí fica para nós uma responsabilidade forte de fazer cumprir a nossa palavra. Mas a boa notícia é que a gente não está falando da palavra nossa. A gente está falando da palavra de Deus. E, queridos, Deus ele tem interesse de fazer cumprir a sua palavra, porque a palavra já diz que ela não volta vazia. Eu acho muito interessante, e eu não sei se você já parou para pensar, né, sobre o diálogo que Deus ele mantém com Jeremias, ali no capítulo 1 de Jeremias. Né? No capítulo 1 de Jeremias, Deus está chamando Jeremias para ser um profeta, ou seja, para ser um condutor da palavra de Deus. Hoje nós temos essa função de sermos condutores dessa palavra, da nova aliança. Mas na antiga aliança, esses condutores, eles eram esses profetas. Né? Porque o povo não tinha o Espírito habitando dentro. E aí Deus está chamando Jeremias, e aí com certeza é uma situação desafiadora, né? E aí Jeremias começa a conversar com Deus, e no verso 11, Deus ele fala assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, o que tu vês, Jeremias? E Jeremias diz, vejo uma vara de amendoeira. E aí o verso 12 diz assim, disse o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para o cumprir. Queridos, eu não sei se você já leu esse diálogo, mas durante muito tempo eu tive dificuldade de compreender esse diálogo, porque Deus está propondo um desafio para Jeremias, e aí no meio do desafio ele pergunta o que é que Jeremias está vendo, e aí Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz, viste bem. O que é que tem numa vara de amendoeira para a gente ver bem? Eu até entendo o versículo 12, quando diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Porque essa palavra velar, ela dá para nós a sensação de estar alerta. Né? É a mesma palavra que a gente poderia usar para um salva-vidas. O salva-vidas, ele fica ali no mar, olhando. Qualquer sinal de perigo, ó, ele corre, já vai nadando para salvar a pessoa. É essa a condição de Deus. Deus está ali, ó, olhando, pronto para fazer a sua palavra cumprir. Agora, eu só não entendia o que é que tinha a ver a amendoeira.
Mas tinha que ser uma coisa boa, né? Porque Deus disse assim, viste bem. Deus elogiou Jeremias. Né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco, quando a gente não sabe muito das coisas, né? A gente busca na palavra, busca de Deus, mas pode perguntar para o Google também, né? E aí eu botei lá no Google, né? E fui pesquisar sobre a amendoeira. Rapaz, eu não sei se você sabia, Leto, mas a amendoeira, naquela região ali do Oriente Médio, onde esse cenário bíblico ele aconteceu, ela é a primeira árvore a florescer quando o inverno termina. Olha. O inverno vem, você sabe que o inverno é rigoroso naquela região, é muito frio. E esse frio castiga, as árvores ficam secas, as folhas caem, as flores caem. Mas na hora que o inverno termina, a amendoeira floresce. É a primeira árvore. Tanto é que as pessoas elas olham para a amendoeira como referência para entender que o inverno terminou. Parece até que a amendoeira está só esperando o inverno terminar. Assim que termina, ela floresce. E é por isso que Deus disse, Jeremias, você viu bem, cara. Você viu uma vara da amendoeira. Porque da mesma forma que a amendoeira ela fica só na expectativa do inverno terminar para florescer, eu estou só na expectativa de você falar para cumprir a minha palavra. Porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Queridos, nós precisamos aprender isso que Deus ele ensinou para esses homens aqui. Precisamos aprender com Josué, precisamos aprender com Jeremias, porque Deus ele é um só, ele não muda. É o mesmo ontem, é hoje e é para sempre. Então a gente precisa aprender a meditar na palavra, a falar, a declarar essa palavra. Essa palavra tem que estar na nossa boca, gente. Especialmente nós, que somos uma igreja da fé. Isso mesmo. Paulo ele diz, olha, a palavra da fé está perto de ti, né? É a palavra que está na tua boca e no teu coração. Rapaz, se não tiver simultaneamente na boca e no coração, até pode ser palavra de Deus, mas não é palavra da fé, não. E nós somos da fé. Então essa palavra tem que estar no nosso coração, mas não pode estar só no coração. Tem que estar na nossa boca. A gente precisa estar meditando na palavra, a gente precisa estar declarando a palavra e a gente precisa estar praticando a palavra. Porque, Leto, se a gente pratica a palavra, se a gente escuta a palavra e se a gente pratica, a gente vai ser como aquele homem prudente, aquele construtor prudente que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7. Construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. A tempestade está aí, o coronavírus está aí, a pandemia está aí, a crise política está aí, a crise econômica está aí, os ventos estão soprando, os rios estão correndo, estão batendo com ímpeto. Mas nós, queridos, que temos praticado a palavra, quando a tempestade foi embora, quando o vento foi embora, quando os rios forem embora, a nossa casa vai permanecer. Não temos ruína para nós, não. Nós não somos daqueles que vão cair, não. Nós somos daqueles que vamos permanecer, porque a nossa casa está firmada sobre a rocha. Medita na palavra, declara a palavra e pratica a palavra. É isso que Deus colocou no nosso coração para compartilhar, hein, Leto? Rapaz, muito bom, Tiago. Glória a Deus, rapaz. Fui muito edificado, sei que as pessoas também. Eu queria que você orasse por nós agora. Aproveitar, tem 5 minutos. Certeza. Tranquilo, vamos sim. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que oportunidade maravilhosa que você nos concede, através da tecnologia e do Instagram, estar conectados com irmãos lá no Rio de Janeiro, outros aqui na Paraíba e pessoas até fora do Brasil, Senhor. Que coisa maravilhosa é poder nos ajuntar dessa forma para compartilhar da Tua palavra. Nós nos alegramos nessa noite e cremos, Senhor, em nome de Jesus, nessa proteção divina Tua sobre a nossa vida. Nós cremos, Pai, que num tempo de escuridão, como o Salmo 112, verso 7 diz, verso 6 diz, num tempo de escuridão, nós como justos brilharemos, Pai. Nós te agradecemos pela tua luz resplandecendo através de nós. Nós te agradecemos por ter nos enviado a tua palavra como nosso alimento, Pai. Nos ajuda a olhar
para a Tua palavra como esse alimento que vai nos manter firmes, fortes e saudáveis, Pai. Nos ajuda a encontrar forças em Você, Senhor, e coragem, da mesma maneira que Josué encontrou, Senhor, para meditar na Tua palavra, para declarar a Tua palavra e para praticar a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a exalar, Senhor, esse bom perfume de Cristo, até para outras pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Para que nós possamos, ao término dessa tempestade, sair mais fortes e mais firmes na Tua palavra e com a nossa mente cada vez mais renovada, abraçando e acolhendo os valores que a Tua palavra nos ensina. Eu declaro uma noite de bênção, eu declaro uma noite de paz, eu declaro uma noite de alegria sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tiago, obrigado, Tiago. Nós que agradecemos, Leto. Viu? E um abraço em você e sua esposa aí, viu? Em nome de Jesus. Obrigadão, viu? Um abraço para todos vocês que nos acompanharam aí, para os irmãos da Igreja de Resende. Continuem aí com esse trabalho maravilhoso. Né? Um abraço para você, Leto, para a Leila, para as meninas, né? E que Deus os abençoe. Amamos vocês. Também amamos vocês. Um abração. Tchau, tchau. Eita, gente, que palavra maravilhosa. Tivemos ontem uma live poderosa também com o Tiago Borba, o pastor Tiago Borba, e agora com o Tiago Garcia também. Rapaz, eu fui muito edificado. Glória a Deus. E amanhã, às 17 horas, é com o nosso querido apóstolo Sérgio, né? Então, fica conectado. Próxima semana nós teremos Isaías, pastor Perilo, teremos também Herênio, profeta Herênio, né? E tudo isso é para poder te ajudar nesse período. E a gente está meditando junto, pegando essas porções da palavra. Tá bom? Fica firme, no nome de Jesus. E amo vocês. E que seja abençoado com a prática da palavra, tá bom? Forte abraço, queridos.